CBN Perspectiva Empresarial. Descubra como melhorar a gestão da sua empresa com Rodrigo Vensky. 11h19, Rodrigo Vensky comigo aqui nos estúdios da Rádio CBN. Você vai vê-lo nesse momento, naquela câmera lá. Ele está conosco aqui nos estúdios. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, Manuel. Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí mais uma segunda-feira com perspectiva empresarial e hoje a gente vai falar sobre metas para uma empresa, algo importante para a gente conseguir estabelecer um cronograma de crescimento, né, Rodrigo? Manuel, é uma situação que as empresas muitas vezes negligenciam, né, o estabelecimento de metas. O dono muitas vezes já tem uma perspectiva do que ele espera, para onde ele quer ir, onde ele quer chegar, mas muitas vezes não estabelece uma meta concreta, palpável, né, que possa ser até comunicada para os colaboradores, que não adianta ele ter uma equipe lá de 20 pessoas ou 100 pessoas e não comunicar para onde a empresa está indo, qual que é a ideia dele sobre o futuro da empresa. Então, a meta é fundamental para você definir duas coisas básicas numa empresa, né? É a direção, ou seja, para onde a empresa está indo, e qual que é o foco que ela vai dar naquela direção, qual a velocidade que ela vai imprimir, enfim. Porque com meta você vai começar a trabalhar de uma forma mais detalhada qual é o plano que está só na cabeça muitas vezes, né? Só uma ideia, só um sonho, etc. Você começa a pôr no papel e organizar aquilo. Então é fundamental para as empresas terem metas. E como que dá o primeiro passo nesse sentido? O que precisa ser levado em conta para você poder organizar o que é minha prioridade, o que é minha meta, qual que é uma meta real, atingível também, o que pode trabalhar nesse sentido? Bom, a partir do momento em que você definiu qual que é o foco e a direção da organização, né? E como que se define isso? Você faz uma definição a partir de estratégias de curto, médio e longo prazo, né? Você definindo isso, você começa a escrever isso literalmente, tá, Emanuel? Acho que é importante as pessoas terem um pouco mais de consciência de que se precisa efetivamente transcrever aquilo, escrever, colocar no papel, colocar na parede, que aquilo seja visível para as pessoas, né? E uma das técnicas mais fáceis de você conseguir criar uma meta e conseguir comunicar ela para a equipe, né? Porque o foco é que a equipe tenha essa visão da meta, né? Você se organize enquanto dono do negócio, ou como diretor, gerente, enfim. Mas que a equipe também tenha consciência junto. É você definir o que a gente chama de meta SMART, né? Que é uma coisa bastante básica, mas que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Que basicamente é uma sigla em inglês, né? Que o S vem de específico, ou seja, que a meta seja o mais específico possível, que você consiga descrever ela de tal forma que as pessoas entendam objetivamente qual que é a tua perspectiva. M de mensurável, ou seja, você tem que conseguir mapear ela com números. É 1, é 2, é 20, né? E a partir do momento que você consegue mensurar ela, também fica mais claro para as pessoas entenderem, né? O A de atingível, ou seja, aquilo tem que ser um sonho real e factível para todo mundo. Não adianta eu ter um sonho que as pessoas olhem, né, e não identifiquem como possível, porque automaticamente vai desconectar os colaboradores. Então, se os colaboradores olham para a meta e falam, não, realmente essa meta é possível de ser atingida, com certeza eles vão aderir com muito mais precisão. R de relevante, ou seja, as pessoas têm que ver a relevância daquilo que você está fazendo para a organização. Então, ok, as pessoas já entenderam a direção, já entenderam o foco. Aí a meta, que vai ser um pedaço desse macro, vamos dizer assim, aquela meta específica, né? Ela vai ter que ser relevante para atingir o foco. Então, se o foco da empresa é crescer 20%, por exemplo, e aquela meta é possível dentro daquela perspectiva, né? Ela vai trazer uma relevância para que todo mundo... A gente realmente precisa crescer 20%, senão o nosso concorrente vai pegar e vai tomar o nosso espaço, né? Então, isso as pessoas precisam entender. E o T, que é a última letra do SMART, é tempo. Ou seja, você tem que definir em que prazo aquilo vai ser feito até para você conseguir acompanhar o desenvolvimento. Porque não adianta eu definir uma meta e deixar a meta aberta, como, né? Eu vou fazer uma meta, depois você dobra a meta. Então, assim, não, em quanto tempo você pretende atingir aquela meta? É um ano, é um mês, é um dia? Porque aí as pessoas conseguem mensurar, inclusive, para onde elas devem eventualmente melhorar ou direcionar mais sua energia. Como que o empresário pode se cercar de informações, de pessoas que possam apoiar para ele conseguir criar esse smart com situações que sejam condizentes com a empresa? Porque, vou colocar um tempo aqui, mas aquele tempo não vai ser
possível de executar, não tem essa noção. Como que ele se qualifica nesse sentido para conseguir colocar as metas importantes, mas de uma forma que elas sejam críveis, que façam sentido também? Eu acho que, assim, ele pode se basear em duas perspectivas, né? Do seu ponto de vista interno, ou seja, ele já tem o histórico daquela meta que ele está estabelecendo. Se no último ano, por exemplo, ele cresceu 10% com um X de recurso, e ele vai continuar com os mesmos X no outro ano, ele quiser crescer 50%, não é factível. Ele consegue, objetivamente, com o seu próprio histórico, verificar que não é possível. E uma segunda possibilidade é ele buscar efetivamente uma consultoria. Buscar uma pessoa que tem experiência de fora para conseguir trazer essa perspectiva e falar, olha, eu consigo, a partir desse incremento de fatores, ou seja, mais recurso financeiro, mais pessoal, questões de produção, enfim, né? Mais uma linha de produção, enfim. Uma nova meta. Aí sim é possível atingir 50%. Só que ele vai ter que trazer algumas variáveis que ele não tem hoje. Então ele vai conseguir ou com o próprio histórico ou através de uma consultoria externa que consiga direcionar ele, que tem experiência, enfim, que consiga, dentro daquele mercado dele, prever uma possibilidade aí. Uma parte importante que o senhor mencionou que foi a questão de mobilizar os colaboradores para que eles também sintam-se parte daquilo e que seja algo também factível para eles, né? Acho que a gente vê muitos erros de empresários de cobrar uma meta que é impossível dos trabalhadores conseguirem realizar, mesmo que estejam engajados. Então, entender esse cenário, né? O básico na liderança é assim, você, enquanto líder, está engajado com aquela meta? Porque eu sou da seguinte visão, Manuel, se a empresa não atinge uma meta, o primeiro responsável é o cabeça. Então, se naquele setor, por exemplo, o foco é turnover de 5% no ano, tá? O gerente de RH, se for ele o responsável por essa meta, por exemplo, tá? Se não atingir, ele tem que se sentir como o primeiro responsável pelo não atingimento da meta. Porque muitas vezes ele olha para os outros setores, outros colaboradores e coloca nos outros a responsabilidade. Então, para ele conseguir o engajamento da própria equipe, primeiro ele tem que se colocar na posição de devedor, vamos dizer assim, de realizador, né, daquela meta. Então, a forma de engajamento, primeiro é essa primeira pessoa. Segundo é, com certeza, ser relevante para aquele colaborador. E ele só vai entender a relevância, Manuel, quando ele tiver empatia, ou seja, eu costumo dizer, né? Tem empresas que, de determinados setores, 50% do faturamento é folha. Ou seja, muitas vezes o próprio colaborador é mais dono da empresa do que o próprio dono da empresa, né? Porque a primeira coisa que o patrão vai acabar fazendo é pagar a folha. Então, se o colaborador entender isso de que, o recurso que está vindo primeiro vai pagar o meu próprio salário para depois, eventualmente, se tiver um lucro, o proprietário da empresa receber, ele começa a mudar. E como é que você faz isso? Comunicando, conversando, dialogando, explicando, mostrando os números. As empresas têm o costume de esconder os números do colaborador. Não, tem que mostrar, tem que abrir, tem que falar, olha, realmente ser empresário no Brasil tem essas dificuldades e eu estou mostrando para você. Então, a forma de você engajar, muitas vezes, é a clareza para o outro daquilo que está acontecendo na empresa. Rodrigo, para a gente encerrar, acho que um fator importante e se a meta não é atingida, não dá certo, o que fazer? Se a meta não dá certo, a primeira coisa que tem que fazer é revisar a meta, ou seja, entender ela foi feita de uma forma adequada ou inadequada, o que gerou aquele resultado negativo, você precisa efetivamente mapear o que não aconteceu no teu plano, e assim, às vezes é um fator externo, ok, mas o que foi fator interno que você tinha controle que você não executou da forma adequada, né? E aí você, avaliando isso, mudar a atuação, mudar internamente como realizar aquela determinada atividade, ou o que você está fazendo dentro da empresa. E o principal, Emanuel, é ser flexível. Porque assim, eu vejo muitos empresários que cegamente perseguem um objetivo sem olhar o contexto como um todo. Porque é um contexto. Não é só a minha visão que vale. Tem todo um contexto dos colaboradores, o externo, enfim, né? As eleições interferem, por exemplo, até vou aproveitar o moto de ontem, claro que interfere, né? Em qualquer empresa interfere uma eleição. Então, com certeza, a partir do momento em que ele, refletindo nisso, ele precisa ser flexível para agir e tomar a frente para conseguir ter um resultado diferente. Se ele não mudar o que ele está fazendo, ele vai ter o mesmo resultado no próximo ciclo. Rodrigo Vence conosco aqui na coluna CBN Perspectiva Empresarial nesta segunda-feira. Rodrigo, obrigado, ótima semana aí de trabalho, até segunda-feira que vem. Obrigado, Emanuel, até a próxima semana. Uma boa semana a todos. Perspectiva Empresarial, toda segunda-feira, 11h15 da manhã, você acompanha conosco aqui no CBN Ponta Grossa, primeira edição.